Boa noite, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga de Costume. Quero agradecer, como sempre, ao patrocínio do Azeite Talismã, o patrocínio da Prozis. Não se esqueçam de pôr o código Lenga-Lenga quando fizerem compras na Prozis, essas coisinhas todas. E hoje temos para analisar, estamos aqui para analisar as eleições e estamos, porque está aqui o Telmo Azevedo Fernandes, atendendo a inúmeros pedidos. Houve muitas exigências pela presença do Telmo, então o Telmo cá está para ajudar a comentar as eleições. E eu vou começar por lhe fazer uma pergunta: se acho que o grande derrotado da noite é o Chega, isso acho que não parece mais ou menos inequívoco, não é? Não sei, pelo menos tirando Sim, espaço. Mas antes disso, acho não, que eu ia-te só perguntar, Telmo, desculpa, achas que a derrota do Chega se deve ao candidato que foi escolhido ou às políticas de, como é que é, xeringonça, que o Chega tem sido acusado ultimamente? pois, olha, é de facto algo que eu gostaria de responder, mas não sei bem como é que é de responder, porque não sei efetivamente qual foi o motivo principal para este trambolhão do Chega. Eu, a querer-me parecer, acho que o fator do cabeça de lista foi mais preponderante, com toda a Uhum. franqueza. Hum, Porque eu vejo a questão da xeringonça, não é? Das Uhum. supostas coligações, ou formais ou informais, entre o Chega e o PS. Eu acho que, apesar de tudo, o discurso ou a narrativa do André Ventura acaba por ter alguma consistência, que é o que ele diz é, bom, o PSD é que não quis um acordo ou um entendimento com o Chega para um governo à direita. E, portanto, nós seguimos com o nosso programa e estamos. Sim, mas essa, desculpa, é a opinião do Ventura, não quer dizer que os eleitores estejam de acordo, não é? Podem não Certo, estar. sim, mas tanto quanto eu posso, eu não sou porta-voz dos eleitores, não é? Pois, nós não sabemos. Certo, a minha interpretação eu acho que apesar de tudo, não será. Acho que esse efeito tem mais eco na bolha, na nossa bolha, entre comentadores e analistas, do que propriamente no Uhum, público em geral, uhum. com toda a franqueza. No público em geral. Acho que o facto do cabeça de lista ter sido inábil, para dizer o mínimo, acho que foi o fator mais preponderante para a queda do Chega. Isso e a sua falta de notoriedade, boa ou má, mas falta de notoriedade por comparação a outros candidatos. O problema dele acho que era mais a notoriedade quando as pessoas davam pela existência dele, acho que era pior. Quando não davam, talvez corresse melhor. Pois, sim, sim. Não, e acho com toda a franqueza que o candidato, e portanto também o Chega, não estamos a desculpar o Chega pela escolha de candidato, pelo contrário, hum, de facto foi muito inábil, nomeadamente nos comentários, porque não conseguiu capitalizar ou se afirmar como uma força política antissistema. Porque eu recordo que ele, nos debates, acho que em diferentes debates, mas desde calcionar a narrativa da emergência climática Uhum, até uhum. dar a entender que apoiaria, digamos, A António Costa para a sua a indicação candidatura, do Dr. Costa, sim. exatamente, da Comissão, quer dizer, eu acho que isso não me parece nada antissistema e, portanto, as pessoas viram ali um discurso muito dúbio, ou demasiado dúbio para aquilo que é o padrão do E eu próprio acrescentaria Chega. mais um caso, quando o André Ventura puxava pelo caso das gêmeas, e pela eventual culpa ou responsabilidade do Presidente da República no caso das gêmeas, perguntaram pelo assunto ao António Tanger Correia e ele respondeu, já vi coisas muito piores. Pois, Portanto, o homem portanto, era uma contradição ambulante até face ao discurso formal do exatamente. partido, do líder do partido, não é? É, E boa eu parte é o percebo. partido, não é? Eu percebo que o André Ventura tivesse de ir apagar fogos quando essas declarações aconteciam, mas ele, apesar de tudo, não é? Apesar de ser um culto, ainda não tem o dom da ubiquidade de um Deus propriamente dito, não é? E portanto não poderia ocorrer a todas, e isso acho que foi mais claro para mim. A percepção que eu tenho é que isso não resultou em mobilização do eleitorado, nomeadamente abstencionista, ou que era abstencionista e que votou nas legislativas e agora Uhum. terá desmobilizado e não sentido grande apetência
para votar num candidato que tinha este registro pouco antissistema, ou para aquilo que seria expectável do Chega. Acho que foi mais isso do que propriamente, enfim, as votações em paralelo ou em linha com o PS na Assembleia da República. Uhum. Acho eu. Também tendo a concordar Penso- contigo, porque quer dizer que o Chega, muitas vezes com razão, muitas vezes sem razão, mas a ideia que passa e a ideia que funciona no Chega é o facto de ser um partido de protesto. Lá está, antissistema, de alguma maneira as pessoas sentem a impressão de que o Chega oferece uma alternativa qualquer. E nestas eleições não se percebeu qual era a alternativa, de facto, porque realmente o candidato do Chega parecia alinhar mais ou menos com uma certa ortodoxia é. em relação à E maioria nem, e nem repara, das causas, O dos Ventura casos. faz uma coisa muito bem, que é aproveitar a seu benefício a hostilidade dos mídia. E o Tanger Correia nem isso soube aproveitar. Claramente, em todos os grandes mídia, não é? Era absolutamente enviesado o discurso que tinham, Sim, 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 justamente sim, sim. ou não, com o candidato do Chega. Mas se o Ventura é capaz, tem talento suficiente para jogar isso a seu favor, Tanger Correia Não. apagava-se, ficava um bocadinho maniatado com essa hostilidade e tinha, enfim, eu bem sei que ele tem se calhar um ímpeto para dizer coisas e reagir de forma quente, mas lá lhe terão dito para não dizer, enfim, grandes coisas ao lado e isso tolheu durante os debates. Se calhar deviam ter-lhe dito para não, ter-lhe tido isto para não ser candidato, mas isso já iam tarde. Já iam tarde. A Pois, coisa foi. Eu peço desculpa de estar a olhar para ali, porque tenho ali a televisão sem som e estou a seguir ali, porque no não, momento que e estamos a agora. gravar, nós estamos a gravar, são 11h10 da noite, ainda não sabemos exatamente o resultado final, portanto, não se Não sabe se o sabemos, Bloco. mas eu acho que a menos que tu estejas a ver coisas na televisão que eu de facto não tenho aqui à Eu minha. estava no Panda, no canal Panda, não sei se é o indicado. É parecido, mas o que me parece aqui enfim, há um empate, isso, quer dizer, é Sim, muito pouco relevante no que toca aos a vencedores, diferença sim, entre, sim, 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 sim. mesmo que o PS tenha mais um deputado do Parece que que o nem isso, PT. parece que não, Pois, parece que nem isso. exatamente. Há um aspecto positivo que parece que o LIVRE está arredado do Parlamento Portanto, o Rui Tavares está Europeu. contente? O Rui Tavares está contente? Exatamente, mas faço notar aqui também um dado, aqui no Campeonato dos Pequenos, não é interessante, é que a Joana Amaral Dias, e é mais a Joana Amaral Dias do que o próprio ADN, fica acima do LIVRE, fica acima do PAN, Do que é PAN, do PAN. outro dado Mas interessante. hoje eu tive a prova de que os votos no ADN alguns são dúbios, porque conheço uma pessoa que esteve numa mesa de voto e que me transmitiu, em quem confio inteiramente, e que me transmitiu que havia ali o único voto nulo dessa mesa, era um voto que tinha um início de um X em cima do ADN, foi interrompido e depois o X foi feito em cima da AD. Ah, ok. Então o voto foi anulado naturalmente, que a pessoa, em vez de Claro, pedir um novo boletim, anular aquele, claro. fez ali Pois. uma cruz e meia. Mas, portanto, há votos no ADN que, de facto, independentemente da Joana Amaral Dias, com ou sem ela, há realmente ali votos que são de Sim, confusão sim, com a isso AD. nos E eles deviam corrigiu. resolver isso, por acaso. Acho que devia ser resolvida Foi essa questão. claríssimo e foi comprovadamente vista essa situação. Eu penso, enfim, não tenho acesso a dados, Só conheço eh, este caso também. Só tenho este caso. exatamente, mas parece-me em todo caso que os votos no ADN nas europeias são menos votos de engano Talvez, do porque que se falou nos muito no relativos. assunto, Mas sim, enfim. as pessoas estarão mais. Sim, sim, sim. Agora, há um dado a registar também, Alberto, e penso que irias falar nisso e adianto já, que é de facto uma subida da IEL Sim, 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 claro. significativa. E aqui, em jeito de comentário, eu acho que foi o Cotrim a Sim, eleger também. dois deputados e não a IEL. Surpreendentemente, o Chega, o trambolhão do Chega, não permite sequer ir ao terceiro deputado. Não, e nós E conhecemos a terceira da lista, ainda por cima. conhecemos exatamente. Por acaso, A Mariana. Não, conhecemos a e eu, a Mariana. dada altura da noite, estava ainda a pensar que poderia acontecer o seguinte, que era o terceiro deputado do Chega ser perdido para o terceiro deputado da IEL, o que Parece que seria, não, não é? Parece que não, mas ainda não não é, de sabemos. certeza, Parece que não. Muito não, pouco isso é muito pouco provável. provável. Aliás, parece que o Chega vai ficar à frente da IEL. Acho que Salvo sim. estas últimas. Faltam aqui, neste momento, faltam, não consigo. Não, neste momento diz zero freguesias por apurar.
Pronto. É. Atenção. Não, o Chega Ah, não, mantém-se como não, terceira. é por distritos, peço desculpa, é por Pois. distritos, não era o Sim, total mas, nacional. mas parece claro que o Chega se mantém como terceira força, não é? Sim, 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 mas com uma queda quase para metade da votação, da percentagem, não é da E votação, com os claro. mesmos deputados da IEL no Parlamento Europeu, que são Sim, dois, em não é? princípio, sim, tal como o PSD Eh, e a AD, não é? E o PS, não é? Então, os mesmos Exatamente. deputados nessa medida. Agora, Hum, também é curioso registar que os únicos de toda a União Europeia, os únicos países em que partidos socialistas ganharam as eleições, embora em Portugal por uma margem muito pequena, e no outro caso, que é a Roménia, por uma margem muito grande, foi justamente os únicos países foram Portugal e Roménia, em que pois, partidos assumidamente socialistas, partidos assumidamente de esquerda, depois há outros partidos que não são tão assumidamente de esquerda, e há ali umas nuances, mas assumidamente são os únicos casos, Portugal e Roménia. Portanto, os dois é, países mais pobres, falta a Bulgária, não é? Os dois países mais pobres da União Europeia, não é? Ou dois dos embora, mais em pobres. todo caso, se nós tivermos a IEL e o Chega como partidos de direita, e o próprio PSD, em todo caso, a grande tendência digamos, do grupo dos partidos da direita ser preponderante no Parlamento Nacional, como aparentemente será no Parlamento Europeu, mantém-se, não é? Portanto, Mantém-se, só a Roménia é a única exceção nesse aspecto, em que os é, socialistas foram maioritários, claramente, sim. Pareceu-me é. que ganharam com E a maioria, nível claramente. europeu, e aqui também se registrou uma coincidência, quem foram os partidos, um dos partidos que mais, um dos grupos parlamentares que mais perdeu foram os verdes, e Os portanto aqui verdes, vimos, uma boa o, notícia, pela parte que me toca. e pela minha também, e por muitos de outros, acho eu, e portanto isso é interessante. E também em contraciclo em Portugal, vemos a IEL a subir, quando o grupo dos liberais também perde claramente a nível Também europeu, perdeu, não é verdade, é verdade. Sim, mas aí ela em Portugal é um fenómeno novo, ao contrário do que acontece noutros países, portanto, quer dizer, ali. é? Sim. E é o que tu disseste, eu acho que no caso da IEL é muito, muito fator do Trinito Figueiredo, não é? Acho que foi muito. Até por comparação aos restantes candidatos, porque, vamos lá ver, isto estava tão. Claro que as críticas dos mídias geralmente caíram sobre o desgraçado do candidato do Chega. Pronto, há ali um viés óbvio, que ele merecia, boa parte dessas críticas, merecia. Agora, por comparação, não merecia ter o exclusivo dessas críticas, com Sim, aquele sim. fervor todo. Uh, Claro. os candidatos eram muito fracos, em geral, a média era má, e temos o partido vencedor ter uma lista liderada pela doutora Marta Temido, a ex-ministra É, da Saúde, que conduziu eu já nem vou à Covid, mas podemos ir à Covid com todo o gosto. Mas basta o que ela fez, o estado que ela deixou o SNS, que é uma coisa que afeta a vida das pessoas diretamente, afeta até as pessoas mais idosas, que são os eleitores, como sabemos hoje, principais do do PS. PS. Essa afeta naturalmente, ao afetar a saúde, afeta por maioria de razão os mais velhos. E as pessoas votaram nela, quer dizer, houve um número suficiente de pessoas que votou nela a ponto de ela ganhar as eleições. É de facto extraordinário que, É. que, que isso ainda se mantenha. Eu, de facto não tenho grandes explicações para Pois, isso. eu nem sequer te perguntei nada, porque não consigo, é um fenómeno mesmo, uma coisa. Tenho pena que assim aconteça, assim como, em todo caso, hum, isso é particularmente gravoso no caso do PS, porque sabemos a comandita de gente que tem estado à frente dos destinos do Partido Socialista. Enfim, nada me liga ao socialismo, mas noutros tempos do Partido Socialista havia gente, Sim, enfim, apesar de com tudo. alguma dignidade, o que não me parece que seja o caso. Eh, mas em todo caso. Tanto o PSD como o PS, embora apoiando enfim, candidatos diferentes para presidente da Comissão Europeia, acabam por representar um centrão muito relevante em termos eleitorais. Estamos a falar de quê? 70% Sim, dos sim. portugueses, não é? Mais ou menos, que acabam por estar em linhas muito próximas umas das outras, quer dizer, em termos de grandes desígnios, como se costuma dizer, para a União Europeia. Enfim, o PS não apoiava a von der Leyen, mas também não ficará mal servida se ela for eleita. E não é certo que seja. Mas acho que isso é revelador da desgraça que, em termos europeus, nós temos também nas nossas lideranças, não é? A von der Leyen é tudo o que a gente
acho eu, pelo menos a minha opinião, tudo o que a gente não quer para a União Europeia, não é? Uma senhora que se acha dona da verdade, enfim, convive bem com a censura, É essa parte que me incomoda mais, sinceramente. sim, É quer o dizer, cuidado que ela tem em nós não sermos mal informados, não é? Ela tem muito receio de que nós possamos ser desinformados e quer claro. ajudar-nos a ser, E a o ter último acesso a informação discurso, esclarecida e limpa e exatamente. filtrada, não é? Exatamente. E agora já nem é fazer como o Coutrinho também achava que era um dos grandes desígnios da União Europeia, que era fazer os fact-checks enfim, de Sim. todas as afirmações que se faziam no espaço público. Ela, von der Leyen, já nem era, digamos, a censura a posteriori, era a censura prévia para nos precavermos de que esses discursos sequer chegassem ao espaço público, não é? Portanto, havia uma ação preventiva, que é outro nome que ela queria dar à censura prévia, não é? Mas sim, mas Não, quer dizer, nem sequer é particularmente, quase nem é outro nome, é quase o próprio nome, não é? é. Só faltava usar a palavra censura, porque o resto já estava lá, não é? E é extraordinário que eu vi, enfim, na net hoje, já hoje à noite, quando estamos a gravar, que ela fez um discurso altamente vitorioso, muito contente com o facto do PPE ter vencido, como se ela tivesse ido a votos. Quer dizer, ela Sim, não sim, 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 foi. sim, É claro, claro. extraordinário como se apresenta como uma grande vencedora da noite a nível europeu, quando a senhora não está a votos, e não é, volto a dizer, não é seguro que ela acabe por ser eleita Presidente da Comissão. Não sei se as alternativas são melhores, mas ela certamente não é uma boa opção. Também, talvez não seja tão avesso à senhora quanto tu, mas estou muito perto, estou assim, tenho Não, 85%, partilho 85% do que acabaste de dizer, vá. é, Alberto, Portanto, porque ela não é só a questão da censura, é tudo o que seja decisão centralizada, a questão da agenda verde, sim, são sim, sim, coisas que sim, nos sim. afetam Claro que sim, claro, diretamente, não claro, é? Quer claro, dizer, claro, claro, claro. E o facto dela usurpar o resultado das eleições, conferindo-se uma vitória qualquer, que não existe no caso. Quer dizer, quantos portugueses votaram, no caso na AD, por exemplo, por causa da senhora von der Leyen? Quer dizer, quantos? Uma percentagem mínima, sim, de certeza. Embora ela tenha vindo ao Porto, e andou aí a desfilar ao lado do Sebastião Bugalho. O que é que te pareceu a escolha ou, não, a escolha já tínhamos falado, mas o que é que te pareceu o desempenho do Bugalho e o efeito dele na votação da AD? A mim pareceu que nem aqueceu nem arrefeceu, sinceramente. a mim não. Deixa-me só dizer, acho que eles escolheram um jovem, a expectativa, como alguém me disse, de captar voto jovem, que os jovens não conhecem de todo, não conheciam de todo. Quer dizer, o Sebastião Bugalho, que até não era um mau comentador televisivo, competente, e por comparação até acho um bom comentador, a concorrência também não é forte. Acho que a grande maioria das pessoas jovens, até não, e já não tão jovens assim, não veem grandes canais de televisão, não seguem os noticiários, não estão muito atentas propriamente aos comentadores televisivos. Ele não é propriamente um ídolo do desporto, ou coisa do género, ou da música pop. O Sebastião Bugalho, para captar o voto jovem, quer dizer, epá, um jovem como nós e tal. Não me pareceu que fosse assim uma escolha. Não, quer dizer, eu não, é como digo, eu não tenho os dados, digamos, o quadro sociológico que está subjacente ao voto Epá, isto que eu acabei agora de fazer nas. foi sociologia instantânea, é absolutamente, com base no Mas fazes, palpite, fazes na muito mais fezada. competentemente do que eu, porque ainda por Ah, cima pá, é a não. tua área Não, isto é académica. mesmo fezada, isto foi mesmo na base da fezada. Sim, quer dizer, em termos de fezada, também não me parece que seja o facto de ele ser bastante mais novo do que eu Assim, e do que tu ainda mais, naturalmente. pá, escusado lembrares disso, mas sim, é o miúdo. Não me parece que isso, enfim, galvanize a juventude, não é por causa disso, até porque o discurso dele, de facto, não é propriamente, enfim, Não. muito Pois aquele era tipo. aí que eu queria chegar, quer dizer, o facto de ele ser jovem, o facto de ser um candidato até, como se diz agora horrivelmente, fora da caixa, mas depois o discurso, toda a retórica dele, houve ali alguma coisa fora da caixa? Não, pareceu mais dentro da Não, caixa possível, foi. estava mesmo ali no meio da caixa. Sim, e ele, aliás, na sua viragem de vida de comentador Hum, muito razoável para agora o início de uma carreira política, daquilo que eu me fui apercebendo, até se está
a conformar aos cânones partidários do próprio PSD. Imagino que o PSD Sim. também tenha agora alguma intenção de o integrar nas suas hostes para, digamos, o prender, entre aspas, a um compromisso para além daquele de ser um candidato independente, que é da AD. Portanto, se ele se tornar militante do PSD, que me parece que irá acontecer, Uhum. ainda mais mainstream se tornará, e portanto o discurso fora da caixa é inexistente aí Eu completamente. acho que mais mainstream começa a ser difícil, quer dizer, eu acho que ele foi já esteve completamente, mesmo no centro do mainstream durante esta, A não é menos que se passe necessariamente. para o PS, o que também não está fora de hipótese, mas Já vimos coisas mais estranhas na política portuguesa, já vimos sim, cambalhotas ainda mais esquisitas, portanto, sim. agora também não acho que o Sebastião Bugalho tenha prejudicado propriamente a votação da AD, acho que também não beneficiou particularmente, também acho que não prejudicou a AD. A percentagem, em termos de votos É, quantitativamente falando, é impossível comparar, mas percentualmente falando, ou seja, a votação qualitativa, acho que a percentagem da AD é mais ou menos a mesma que teve agora em 10 de março. E a do PS sim, também sim, estão por não, ali, quer dizer, não houve ali exatamente. nada de especial. Também não acho que a doutora Temido tenha propriamente beneficiado o PS, ou feito o PS ganhar alguma coisa Não, com a presença dela, mas não, apesar de mas não tudo, comprometeu, não é? Não comprometeu. quer dizer, porque o Pedro Nuno Santos, quer dizer, mudou completamente a lista que Dos, tinha dos das eleições candidatos. anteriores e apostou nesta cabeça de lista. E desse ponto de vista, enfim, não, acabou por não ser uma má manobra do Pedro Nuno Santos. Sim. Também não descolou, está empatado com a AD na mesma, mas para isso será se calhar suficiente para ele, enfim, ter tempo de solidificar a sua Em termos liderança. de sobrevivência política, sim, parece-me Sim. que não há motivos para Eh, atirar abaixo, para deitar abaixo neste momento o Pedro Nuno Santos, não é? Até porque, não, exatamente. até porque Eh, quem viria também neste momento no PS atual, também não estou a ver assim. Pois não faço ideia. Há o E o mesmo Medina, não é? acontece com Quem se fala. Montenegro, não é? Como Sim, estava a sim. dizer, eu concordo, quer dizer, acho que não foi um fator muito relevante para a escolha do Bugalho para um disparar que não sucedeu da, enfim, da prestação eleitoral da AD, mas acabou também por não ser uma má opção dentro do pouquinho de que estamos a falar, não é? Porque mantém-se os dois empatados, isso parece que daí não houve novidade em relação às Não, legislativas. e a matéria de notoriedade dos candidatos, quer dizer, acho que é inegável que os candidatos do PS, para além da cabeça de lista, tinham mais notoriedade que os da AD, não é? Sim, Sim, exatamente. quer dizer, havia o Assis, está lá aquela Ana Catarina Mendes, não é? Ana Ana Catarina Catarina, que Mendes, era o número 2 do não- governo do de governo, sim, Costa, quer não é? dizer, como nós sabemos, são grandes portentos da política nacional, mas, pá, mas são conhecidos, não é? E os candidatos da AD, a começar pelo Sebastião Bugalho, que eu não acho que a notoriedade dele, agora sim, não é? Mas antes desta campanha, acho que a notoriedade do Sebastião Bugalho fosse uma coisa assim, que fosse, sei, talvez 15% dos portugueses soubessem quem ele era, não é? Claro. Seria assim uma coisa por ela. E É, nesse o aspecto que eu a digo, AD não tinha ninguém assim, grandes nomes, como se costuma dizer, não é? grandes nomes, infelizmente, nenhum tinha. Não, não, não. Sim, quer dizer, acho que agora transpondo para a política nacional, acho que daqui não vai resultar grandes novidades ou grandes mudanças no panorama político nacional. Eu vi Sim, as sim. imagens da sede, ou enfim, do local onde estava a Iniciativa Liberal, estavam eufóricos, histéricos até, com a prestação de Coutrinho de Figueiredo. Também me parece um entusiasmo um bocadinho pouco prudente, porque eu não estou seguro, ou melhor, estou com grandes dúvidas que o resultado, se fosse legislativas se tratassem, que o resultado que Coutrinho teve agora para a Europa se transpusesse no plano nacional, do Parlamento Nacional. Ou se o partido, numas legislativas agora, sem o Cotrim como cabeça de lista, pudesse reproduzir a votação, não é? Eu acho que desse ponto de vista é.
é muito mau para a IEL, porque o Coutrinho ainda podia ser apresentado como um deputado da nação e agora a IEL não o tem para apresentar, não é? Não. Portanto, pensar que, embora sendo quarta força política, vai ficar muito próximo do Chega, numas legislativas que venham aí, eventualmente depois, da discussão do orçamento, ou coisa que o valha, enfim, parece-me um entusiasmo um bocadinho precoce. Mas precoce também é um registro habitual na IEL, não é? Mas, enfim. Não, eu acho que lá está o bom resultado da IEL, que é inequívoco para as expectativas que o partido poderia ter, se deve muito ao Coutrinho. E acho que o mau resultado do Chega, também face às expectativas que o Chega poderia ter, se deve, em boa parte, acho que talvez não em exclusivo, mas sobretudo ao cabeça de lista também. Numas outras eleições em que estas pessoas não estejam em jogo, seja o próprio partido, e sejam outras pessoas envolvidas, acho que isto pode voltar tudo outra vez um bocadinho atrás ao que aconteceu em 10 de março. Não quer dizer que o Chega Depende tenha de. outra vez perto dos 20% e aí ele regressa aos 8 deputados e tal. Mas pode estar, ou seja, os resultados de hoje não solidificam nada em termos partidários, Não. O PS e o acho PSD eu. ficam na mesma. Sim, 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 aí não há mudança nenhuma mesmo. Agora, aqui a diferença que pode efetivamente haver é no Chega, não é? O Chega que continua a Sim. fazer a diferença. Como vai reagir o André Ventura? Se isto vai ser um grito de alerta para a Uhum. maneira como ele gera o partido, muito personificado em si, todas as decisões passam por ele, a escolha dos candidatos, o ir à procura de todos os votos sem consistência doutrinária mínima. Eu Peraí, acho acho que agora, desculpa interromper, acho que tocaste aí num ponto importante. Eu vejo casos, agora se esses casos são representativos, não sei, mas pessoas que votaram no Chega estão um bocado desiludidas por causa disso, pela necessidade do André Ventura, nem vou falar no Chega, ter de captar votos onde calha, independentemente do que tiver de dizer ou de que atitudes tiver de assumir para captar esses votos, não é? bom, se Acho que há estão ali. desiludidos é porque estavam iludidos, Alberto. Alguém vota em alguém sem estar um bocado iludido. Isso a gente tem que se deixar iludido, nem que nós saibamos que estamos iludidos, mas a pessoa só vota nessas circunstâncias, acho eu. Acho que ninguém Pois, vota com uma convicção assim cega e com uma certeza muito científica na exatamente. bondade de um Não, determinado partido, não é? Acho que temos que estar um mas, bocado iludidos sempre. é, Temos que dar um não, desconto. mas sim, quer dizer, eu penso, por exemplo, que isso já não acontece com uma outra geração do Chega. Eu receio é que não tenham capacidade para colocar o partido numa rota mais consistente. A Rita Matias, por exemplo, parece-me mais aberta a, digamos, a manter um rumo mais consentâneo com alguns Sim, princípios. se ela não deixar de frequentar campos de Palestina, de apoios, como é que era? Acampamento, não sei o quê, pró-Palestina, uma coisa qualquer. Sim, epá, tá Pronto, bem. está bem. Quem não Temos. frequentou acampamentos pró-Palestina na sua juventude? Eu, por exemplo, mas pronto. Eu também não, eu Eu também também não. imagino que não. Também. Eh, Mas sim, é daquela. Parece-me ser no Chega das raríssimas pessoas que se nota que existem, não é? sim, A Rita Matias, não é? Parece-me. É que os outros são uma massa mais ou menos indistinta, pois há uma figura, o Frazão, o Pedro Frazão, e não sei o quê, uma figura ou outra que a gente vagamente acaba por reconhecer, mas depois há uma massa indistinta de 47 deputados para aí que ninguém sabe quem são, não é? Havia uma teoria, segundo me dizem, que do Chega, que era, não, nós ainda temos espaço de crescimento, portanto vamos buscar votos a todo lado, não é? E, aliás, foi claríssimo nas legislativas o voto que foi buscar ao PS, hum, Sim, sim. portanto, ainda temos aqui espaço para crescer. Agora, o meu ponto é que, e o ponto dessas pessoas que tu referia, ficaram desiludidas, se agora o partido ainda vai a tempo de se afirmar como um partido mais de direita conservadora nacionalista, que neste caso nem sequer é, não é? Portanto, Não, não, o Chega parece-me exatamente um partido, claro, todos os partidos o são, boa parte, mas oportunista, no sentido que tudo o que puder aproveitar para ir buscar votos, o Chega vai. O Chega faz. agora está numa fase de rendimento marginal negativo, não é? Portanto, acho que agora se foi útil num dado
momento de crescimento do partido, ir buscar votos, mesmo que defendendo políticas claramente estatistas, por exemplo, Por exemplo. mesmo na economia, eu lembro, por exemplo, a questão Sim, da claro. TAP Da e TAP, outras, as Scoot, etc. Hum, se isso agora tira-lhes votos mais do que aqueles que ganha. Admito que ganha exatamente. sempre alguns, mas os que perde são em maior número do que os que ganham. Quando eles extremam as suas posições, quando o André Ventura extrema as posições, ou as atitudes, ou as propostas para um lado, eu acho que vai necessariamente perder do outro. Até agora ganhou mais do que o que perdeu. Mas acho que a partir de um certo ponto deve haver uma fórmula para isso, um teorema qualquer que consiga Um sistematizar isto. especialista Um especialista nessa em. matéria. Mas é um bocado isso. Pronto, para usar linguagem mais corriqueira, quer dizer, se puxas, se queres cobrir a cabeça, destapa dos pés. Acho que é impossível, porque senão os partidos tendiam para o consenso absoluto. Um partido com dinâmica vencedora tendia para os 100% ou para lá perto. E tirando o Sr. Putin e alguns grandes líderes democráticos mundiais, e o Saddam Hussein e assim, é difícil conseguir esse tipo de dinâmicas de vitórias. É difícil subir tanto. Ou seja, a partir de um Sim. certo ponto, a tendência começa. É melhor o partido se definir um bocadinho, É. ter ali algum rumo, algum foco, como tu disseste, em relação ao Por Chega. outro lado, pensando no país, E faz muito bem. O país precisa que eh, pensemos nele. até pode ser este desaire eleitoral do Chega nas eleições europeias, ainda bem que foi nas eleições europeias, porque, enfim, sejamos francos, Sim, quer há dizer, menos a perder aqui, seja para que partido for, não é? Quer dizer, exatamente. nada E em tramado. termos, quer dizer, nós temos 21 deputados em 700 e tal, Sim. no Parlamento Europeu, não eram os deputados que fazem a diferença. Mas os 50 deputados do Chega no Parlamento aí fazem a diferença. E se isto de facto for o momento que o Chega e Ventura aproveite com um mínimo de inteligência para colocar o partido com, enfim, em termos, não é? Uhum, uhum. Com mais consistência doutrinária, se lhe quiseres dizer, isso pode ser benéfico para aumentar as escolhas disponíveis no país, não é? Se o Chega seguir um rumo mais de um partido conservador efetivo, acho que poderá ser interessante. Agora duvido que o Ventura acabe por aproveitar a oportunidade, ou, enfim, não faço ideia o que vai acontecer. Também não tenho ideia nenhuma do que é que ele fará e parece-me que até agora o que tem feito mostra que continua com aquela visão. O Chega continua a ser em boa parte um partido unipessoal. Isso a prazo acaba por num breve prazo, beneficia o partido, porque identifica muito com aquela figura, e é uma figura forte em termos mediáticos, não gosto de usar a palavra, mas a prazo aquilo depois implica ali certos limites de crescimento, não é? Ali Claro. impossibilita que aquilo que vá muito mais longe do que o que já foi. Agora, a perder alguma coisa que seja realmente as europeias, que são as eleições que não fazem, que permitem, dão essa margem. Agora, então, estamos mesmo no final do tempo, porque isto tem aqui limitações, e para querer agradecer-te muito teres vindo. Não, eu é que agradeço, Alberto, Oh, pelo a amor de oportunidade Deus. de estar a falar sempre. Pronto, agradecemos os dois, estamos os dois muito Certo, mas em agradecidos. todo caso, enfim, aproveitar o teu espaço é sempre, Opa, sempre é uma honra, então, a é sério. muito agradável. Um grande abraço, eu Vá. gostaria só para fechar, para agradecer os patrocínios, Talismã, Prozis, etc. Etc. Não, são só estes dois, atenção, etc. São E coisas bem, e e bem. bem, estes dois e chegam e sobram, estão muito bem. Não sei se a Aston Martin também quiser patrocinar, especialmente com alguns produtos que possa disponibilizar, a gente também aceita. Mas pronto, vamos ficar para já por aqui. Isto depois vai ter uma segunda parte, mas já serei só eu sobre outras coisas e não será necessariamente hoje. Hoje ficamos para já por aqui. Então, mais uma vez, grande abraço e muito obrigado. Um E até à abraço, próxima. obrigado. Vais Até aparecendo por logo, aqui. obrigado. Até logo, até logo.